Tudo bem, pessoal? Professor Bruno. Estou aqui para mais um vídeo no História em 5 minutos. O tema de hoje é a Introdução à Reforma Protestante, 1517, parte 1. Quer dizer que nós vamos ter mais uma parte aí com relação a esse tema. Esse tema é voltado para o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, a habilidade do currículo paulista. Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas protestante contra a reforma católica e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Pessoal, já trago uma questão problema aqui, uma perguntinha norteadora. Você já ouviu falar do personagem histórico chamado Martinho Lutero? Bom, quem já ouviu falar, quem sabe, né, do que eu estou falando, pode colocar nos comentários aí do YouTube, pode escrever no caderno e posteriormente me mandar foto, tá bom? Enquanto vocês vão refletindo aí, eu trouxe mais um elemento aqui para o nosso canal. Esse aqui, deixa eu chegar pertinho aqui, esse aqui é o Karl Marx, tá? Karl Marx, esse sapinho aqui, ele é um temporizador, então ele vai avisar a gente aí do tempo, fechou? Que é para que eu não me empolgue e me estenda no tempo. Avançar. Observe a imagem. Pessoal, análise de imagem, tá? Análise de imagem é muito importante para a gente entender um pouquinho desse contexto histórico. Vou pegar meu laser aqui, vou ativar ele, pronto. Então, o que que nós temos aqui, ó? Essa imagem, né? Ó, parece um homem, ele está vestindo aqui roupas antigas. Essa outra imagem, uma mulher também segurando uma criança. Se você observar, a cabeça da mulher está coberta, né? Na cabeça do homem também parece ter alguma coisa iluminando. Essa imagem aqui, né, remete à imagem de um anjo. Essa outra imagem também tem uma alusão a um anjo. O que vocês percebem dessa imagem? Qual a sensação que ela causa em vocês? Vamos avançar. Qual cenário o vitral está representando? Então, é um vitral, né? É uma imagem que fica exposta na igreja. O que está sendo representado ali? Quem são os personagens que estão sendo representados no cenário? O cenário apresentado descreve um ambiente agitado ou de fé e paz? E aí, pessoal, esse cenário, ele remete a qual tipo de ambiente? Pensem, respondam no caderno, né? Ou podem colocar no comentário aí do YouTube. Para quem está acompanhando pelo YouTube, coloca no comentário que a gente vai fazendo uma reflexão juntos. Fechado? Vamos lá. Respondendo agora, né? Eu fiz uma questão norteadora, uma questão problema para introduzir o tema. E agora eu vou responder a questão que eu trouxe a vocês. Lutero foi um monge agostiniano que vivia inquieto em seu tempo, pois ele observava que a Igreja necessitava retornar aos princípios pelos quais ela se construiu na história do Ocidente. Lutero propôs uma reforma na Igreja e pregou suas 95 teses na porta da Igreja de Westermann, na Alemanha, terra de Lutero, em 1517. Bom, pessoal, antes da gente continuar aqui, né, falando sobre a importância de Lutero, a gente precisa entender. Lutero propôs uma reforma. O que é uma reforma para vocês? Uma reforma remete à mudança. Lutero estava descontente com algumas ações da Igreja Católica naquela época e ele propôs uma reforma no seu livro conhecido como 95 Teses. Tá? Inclusive, ele prega algumas dessas teses na porta da igreja lá na Alemanha. Tá bom? Nós temos aí outro reformista, né? Nós temos aí na Alemanha Martinho Lutero e nós temos também João Calvino, tá? Que foi muito importante também, outro reformista. João Calvino foi um teólogo francês que expandiu a reforma protestante por outros lugares da Europa. Calvino, ao sofrer perseguição em seu país, se refugiou na Suíça, que estava vivendo conflitos devido às pregações de Ulrich Zwingli, que questionava o poder vigente. João Calvino disseminou sua compreensão do cristianismo e sua teologia se tornou um aspecto importante na elaboração de teorias sociais.
Como exemplo disso, a ética do trabalho. Pessoal, o calvinismo, né, implementado por João Calvino, implementou a questão da ascese. A ascese é trabalhar e investir aquele dinheiro, não gastar com valores mundanos, né? Então foi outro reformista importante da Europa, João. Agora sim, nós vamos analisar as principais causas da reforma protestante. Conflito entre monarquia e papado. É evidente que duas grandes instituições do período, no século XV e XVI, no momento iam entrar em conflito, principalmente por disputas por terra, conflitos de interesse. Venda de indulgência. Indulgência, pessoal, perdão. Então, algumas pessoas, né, que tinham condições financeiras iam lá, se desviavam do caminho considerado correto pelos católicos, cometiam algum pecado, e para conseguir o perdão, eles iam até a igreja e compravam lá suas indulgências, que era um documento, né, que garantia o perdão das pessoas. Interesse dos burgueses nas terras da igreja. Pessoal, só para a gente rememorar aquela aula de feudalismo. Então, nós temos, durante a Idade Média, o clero, né, a Igreja Católica, como uma instituição poderosíssima, né, caracterizada pela propriedade de terras, uma grande proprietária de terras. E nós temos uma ascensão da camada burguesa, burgueses que vinham do burgo, né, os comerciantes, os feirantes. Então nós temos sim um interesse da burguesia nas terras da igreja, tudo bem? Corrupção do clero. Então nós temos vários tipos de corrupção dentro da Igreja Católica. Uma prática muito comum era a venda de falsas relíquias religiosas. Um exemplo, pega um espinho lá no mato, fala que é um espinho da coroa de Jesus, sai vendendo. Pega um ossinho de frango, fala que é um osso de algum santo e sai vendendo como uma relíquia religiosa. Enfim, era muito comum a corrupção dentro da instituição. Simonia ou venda de cargos eclesiásticos. Bom, a simonia já foi falado, né, que é um tipo de corrupção, que é a venda de falsas relíquias religiosas, e a venda de cargos eclesiásticos. Então, algumas pessoas, geralmente aqueles filhos dos mais abastados, queriam um cargo dentro da igreja e esse cargo era concedido mediante pagamento. Também é um tipo de corrupção. Ética religiosa contra a prática da usura. Pessoal, a usura é o lucro exagerado. Então, a burguesia, né, que vivia da compra e venda, ela era comum praticar essa usura, empréstimo de dinheiro a juros muito alto, né, o comércio de produtos a um lucro muito alto também, e a Igreja Católica via isso como pecado. Então nós temos aí se desenhando como pano de fundo um conflito de interesses entre a burguesia e a Igreja Católica. Não se esqueçam desse detalhe. Primeira Bíblia escrita em alemão. Foi Martinho Lutero o primeiro a realizar uma tradução do texto manuscrito do original grego. Sua versão do Novo Testamento para o alemão, sua língua natal, apresentou uma simplicidade, com qualidade linguística e poética. A primeira edição dessa tradução é de 1522. Lutero pontuou a necessidade que as pessoas conhecerem a Bíblia a partir de sua própria leitura e interpretação. Isso é muito importante, né? Deixa eu destacar aqui, ó. Pessoal, esse pontinho aqui que eu acabei de ler, deixa eu tentar pegar aqui o meu laser. Esse pontinho que eu acabei de destacar, ele é fundamental, né? Deixa eu tentar pintar ele aqui. Ó. Ó, Lutero pontuou a necessidade das pessoas conhecerem a Bíblia. Ah, está meio torto que eu estou no mouse aqui. A partir de sua própria interpretação. Esse pontinho, para quem está aí pelo caderno, eu vou pedir para anotar. Esse pontinho é fundamental. O que o Lutero ele percebeu? Né? O que ele queria? Ele queria que as pessoas tivessem a livre interpretação das Escrituras. O que isso quer dizer? Não precisa mais ter lá um padre ou um líder religioso interpretando por você aquilo que está escrito na Escritura. Você deve ter a capacidade
de fazer essa livre interpretação. Da importância também, olha que interessante, a importância também da pessoa ser alfabetizada, né? Então a pessoa ela vai ler a Bíblia e ela vai interpretar aquilo que ela está lendo. Vamos avançar. Hora da interpretação. Lutero pontuou a necessidade de as pessoas conhecerem a Bíblia a partir de. Pessoal, para vocês aí a questãozinha da interpretação dos cardeais e do Papa, dos livros estudados na Faculdade Católica, a partir de sua leitura e interpretação, a partir dos manuais doutrinários. Pessoal, então nós temos aí uma questão para vocês refletirem. Se vocês quiserem, coloquem no chat, né? Coloquem lá no comentário, ou quem quiser colocar no caderno e enviar também, fique à vontade. Tudo bem? Já estamos indo para o fim, né? Meu amiguinho aqui, o Karl Marx, já me avisou do tempo, para mim não me estender muito, que às vezes eu me empolgo, tá bom? Então a gente vai terminando aqui falando um pouquinho sobre o preconceito religioso. A Lei 17.157 de 2009 prevê punição nos termos dessa lei a toda manifestação atentatória, a todo ato discriminatório por motivo de religião praticado no Estado de São Paulo por qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive a que exerça função pública. Pessoal, eu deixei aqui esse slide, né, pontuando o preconceito religioso, porque ele se manifesta nas diversas religiões, tá bom? Então nós temos aí uma gama muito grande de religiões, teístas, politeístas, monoteístas, enfim, a gente tem uma gama muito grande de religião e não é muito interessante, né? Na verdade, é bem prejudicial o preconceito, a intolerância religiosa. Então vamos respeitar a religião dos outros, tá joia? Para a gente conseguir viver em sociedade. Bom, vou me despedindo de vocês. Um forte abraço aí do professor Bruno.